Sou Ana Cláudia, estou cursando o primeiro período de alimentos. Vou falar para vocês sobre vírus, viroides e prions, na matéria de microbiologia do livro Tortora, capítulo 13. Então, características gerais dos vírus. Cerca de 100 anos atrás, os pesquisadores não poderiam imaginar a existência de partículas submicroscópicas, descrevendo então estes agentes infecciosos como um fluido contagioso. Do latim, esses agentes infecciosos como um fluido contagioso, no latim, contagium vivum fluidum. Já em 1930, os cientistas começaram a utilizar a palavra vírus, que no latim significa veneno, para descrever esses agentes filtráveis. Todavia, a natureza dos vírus permaneceu obscura até 1935, quando Wilder Steiner, um químico norte-americano, isolou o vírus do mosaico do tabaco, tornando possível pela primeira vez o desenvolvimento de estudos químicos e estruturais com um vírus purificado. A invenção do microscópio eletrônico, aproximadamente na mesma época, possibilitou sua visualização. A questão de vírus serem organismos vivos ou não tem uma resposta ambígua. A vida pode ser definida como um conjunto complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos das células vivas estão em atividade o tempo todo. Como são inertes fora das células vivas, os vírus não são considerados organismos vivos. No entanto, quando um vírus penetra em uma célula hospedeira, o ácido nucleico viral torna-se ativo, ocorrendo a multiplicação viral. Sob esse ponto de vista, os vírus estão vivos quando se multiplicam dentro da célula hospedeira. Do ponto de vista clínico, os vírus podem ser considerados vivos por serem capazes de causar infecções e doenças. Assim como as bactérias, fungos e protozoários patogênicos, dependendo do ponto de vista, um vírus pode ser considerado um agregado excepcionalmente complexo de elementos químicos ou micro-organismo muito simples. Como então definimos um vírus? Originalmente, os vírus foram diferenciados de outros agentes infecciosos por serem pequenos e filtráveis e por serem parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, requerem células hospedeiras vivas para se multiplicarem. Entretanto, essas duas propriedades são compartilhadas por determinadas bactérias pequenas, como algumas rictícias. Os vírus e as bactérias são comparadas
são comparados na tabela. Sabe-se agora que as bactérias que realmente distinguem os vírus estão relacionadas à sua organização estrutural simples e aos mecanismos de multiplicação. Dessa forma, os vírus são entidades que contêm um único tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA, contém um invólucro proteico, às vezes recoberto por um envelope de lipídios, proteínas e carboidratos, que envolve o ácido nucleico. Multiplicam-se no interior de células vivas utilizando a maquinária de síntese celular. Induzem a síntese de estruturas especializadas na transferência do ácido nucleico viral para outras células. O vírus possui poucas ou mesmo nenhuma enzima própria para seu metabolismo. Por exemplo, não possui enzimas para a síntese proteico e a geração de ATP. Os vírus devem se apossar da maquinária metabólica da célula hospedeira para sua multiplicação